Oi, bom dia, tudo bem? Eu venho aqui, gostaria de compartilhar essa informação com vocês. Agora eu vou colocar um vídeo para vocês verem do Dr. Laí Ribeiro. Gostaria que vocês prestassem atenção e depois do vídeo eu volto com vocês. O que está por trás de tudo isso é a resistência insulínica. Você sabe como é que surge a resistência insulínica? A insulina aumenta. Você deve estar perguntando por que a insulina aumenta? Porque você está com excesso de ingestão de carboidratos e de açúcar. E tudo aparece a partir do pâncreas, que é esse órgão que produz insulina. Só que o pâncreas, ele não é um órgão que trabalha sozinho. Ele trabalha num trio. São as adrenais, a tireoide e o pâncreas. As adrenais cuidando dos efeitos do estresse, a tireoide cuidando do metabolismo e o pâncreas cuidando da glicose, da glicemia. A gente diria que esse trio, adrenais, tireoide, pâncreas, é a porta de entrada, essa tríade, é a porta de entrada para as outras doenças. Bom, gente, esse vídeo, o Dr. Laí Ribeiro esclarece que temos a glândula adrenal, ela trabalha junto com a nossa tireoide e com o nosso pâncreas, tá bom? A glândula adrenal é aquela que se ativa sempre quando a gente está estressado. Isso significa que toda vez que a gente estressa o nosso corpo, de alguma maneira, ou a nossa mente, a gente entra em estresse, a gente altera o equilíbrio da função do pâncreas e da função da tireoide, tá? E muitas vezes, como nesse vídeo ele fala sobre resistência insulínica, muitas das vezes, quando a gente come mais açúcares do que deveria, o corpo entra em estresse. Isso causa um desequilíbrio dessa função entre pâncreas, glândula adrenal e o trabalho da insulina no corpo. Então, logicamente, quando a gente está estressado, afeta a nossa mente, afeta nosso humor, afeta nosso temperamento, afeta nossas emoções, certo? Então, as emoções estão ligadas com o funcionamento do pâncreas, o funcionamento da insulina e está relacionado com a alimentação. Se você for pensar bem, dependendo da sua alimentação, você está estressando o seu corpo, independente que você acredite ou não nisso. Tá? Porque a partir do momento que seu pâncreas tem que trabalhar liberando mais insulina do que deveria, ele desregulou o trabalho da glândula adrenal. Toda vez que você consome mais açúcar, e eu estou falando é muito pouco açúcar, excesso de açúcar é muito pouco comparado com o que a gente está acostumado, tá? Toda vez que a gente come mais açúcar do que deveria, o carboidrato, e nesse vídeo ele explica bem, eu gostaria que vocês revisassem o vídeo da melhor maneira possível. Toda vez que a gente faz isso, a gente estressa o corpo, tá? A gente estressa. E estressando o quê? O funcionamento da glândula adrenal se ativa para liberar cortisol, tá? Então, se você entende que tudo isso está relacionado, que a alimentação está fazendo o corpo entrar em modo de estresse, e a gente está estressando o corpo independente do nosso gosto sobre o alimento, então você tem que entrar de acordo comigo que um dia de tanto forçar a sua glândula adrenal, de tanto você exigir dela, de tanto você deixar ela em mal função, um dia ela vai fadigar. E quando a glândula adrenal fadiga, agora você tem muito pouca paciência. E é isso que eu quero conversar aqui, sobre ciclo. A gente vive em um ciclo repetitivo, a gente não consegue sair. E eu vou explicar o porquê. Como está tudo relacionado, você se expõe ao estresse, você sente estresse, aí você acaba comendo mal, o seu corpo estressado vai trabalhar de uma maneira errônea, em disfunção, você vai danificar o seu sistema. Por isso que dizem que você tem que evitar o estresse para o seu sistema imunológico funcionar bem, tá bom? E quem evita o estresse também tem um bom funcionamento da glândula adrenal. Então não libera excesso de cortisol, não tem necessidade de liberar excesso de adrenalina, o pâncreas funciona bem e a tireoide também. Tá? Então, agora você fala, tudo bem, então eu vou evitar estresse. Não vai ser suficiente fisiologicamente falando. Tá? Emocionalmente, talvez você vai estar um pouco melhor, mas dentro do seu corpo, de acordo com a sua alimentação alta
em consumo de carboidrato, por que a consequência agora é estressar o corpo mesmo que você esteja calmo? Toda vez que você consome carboidrato, o excesso de açúcar entra na corrente sanguínea, aí vai lá, o pâncreas vai liberar, novamente entra toda a função, o pâncreas vai liberar a insulina para diminuir o açúcar no seu sangue. E como o excesso de açúcar vai causar o estresse no corpo, porque baixa a imunidade, e se você está com a sua imunidade baixa, seu corpo entra em estresse automaticamente, porque você fica vulnerável. Você tem que entender essa parte muito bem. Toda vez que você baixa a sua imunidade, seu corpo estressa naturalmente pela vulnerabilidade do seu corpo. É claro que vai acontecer isso toda vez. Se você não está absorvendo vitaminas, se o seu corpo está trabalhando em disfunção e você está comendo tem muito açúcar no seu organismo, o seu sistema imunológico dificulta, a função dele baixa e o corpo responde como? Com estresse. Então você ativa a glândula adrenal. E onde que a gente vai agora com o ciclo? O ciclo é, você ativa a glândula adrenal, muitas vezes você fadiga ela. Ela trabalha muito mais vezes do que é natural para o corpo humano. O que acontece com a glândula adrenal fadigada? Você vai ter pavio curto. Você não vai ter paciência com as pessoas mais lentas que você não vai ter paciência de ler, você não vai ter paciência de aprender. Qualquer coisa pode te irritar, você vai ter uma sensibilidade à irritabilidade muito grande. Você vai ter uma tolerância muito pequena para as coisas adversas da vida, para a opinião do outro. Você não vai ter, simplesmente, você não vai ter paciência. E se você não tem paciência, é nada mais que o seu corpo dizendo para você que você não está bem. Que você não está bem. Então agora o ciclo está aí. Está ligado o ciclo, você não vai sair, porque agora a sua glândula adrenal está fadigada. Agora você não tem paciência. Se você não tem paciência, o que vai acontecer? Você vai ter mais estresse. Se você tem mais estresse, você desregula o pâncreas e a tireoide. Agora seu corpo funciona em uma disfunção e provavelmente você vai comer carboidrato para se sentir bem. Então você vai se sentir bem meia hora, 30 minutos ou 40 e logo depois vai ter a queda. E na queda você volta a estressar novamente seu corpo, porque agora você precisa do cigarro, do café, você precisa do açúcar para se sentir bem e equilibrar. Então você está num ciclo. Então você está perdendo vitaminas, baixando o sistema imunológico, forçando sua glândula adrenal está fadigando, não tem condição mais de conseguir resistir tanto. Você perde a paciência por qualquer coisa, você volta a se estressar. Você faz esse ciclo voltar novamente, aí você come açúcar, aí sobe de novo, o pâncreas liberando insulina, sobe a insulina no sangue para liberar o açúcar. As suas células estão bloqueadas, não vai absorver os nutrientes, não vai receber oxigênio e não vai receber a insulina com os nutrientes dentro. Então agora você vai acumular gordura. Então é assim, se você olhar para baixo e você tem barriguinha, você tem resistência insulínica. Esse vídeo do Laí Ribeiro, ele explica com todos os detalhes como que acontece e qual é a cura. O que faz o acúmulo de gordura é o excesso de carboidrato. O que faz o acúmulo de gordura não é gordura, tá? O corpo pode usar gordura como combustível e o corpo pode usar glicose. A gente consome carboidratos, a gente consome glicose, porque o fígado metaboliza todo o carboidrato e transforma na molécula mais simples do açúcar, que é glicose. Se você comer uma banana, vai virar a frutose, vai virar glicose. A tolerância do fígado para guardar glicose é muito pouca. A maioria do açúcar do nosso corpo está nos músculos, tá? Então, para você encher o seu fígado de açúcar é muito rápido. Então tá, e você fala que a fruta é boa. Então você come bastante frutose. Aí a frutose, quando está cheio o fígado, o corpo vai liberar novamente essa frutose e transformar em glicose e liberar na corrente sanguínea. Novamente vai o ciclo. As células estão bloqueadas, você vai acumular mais gordura, porque a célula não pode receber, elas estão cheias, elas estão bloqueadas. Você tem que esvaziar elas primeiro para receber mais nutriente. Então você fica nesse ciclo, tá? Qual é a consequência desse ciclo que você não sai? Primeiro, sua vida, ainda que você queira, você vai estar estressado por qualquer coisa. Tá? Ainda que você busque a meditação, o budismo que seja, com a sua alimentação do jeito que é, você
desculpa, você só vai aumentar o ciclo. Dentro desse ciclo vicioso, lembra que eu falei que a glândula adrenal fadiga? Ela vai cansar, não vai aguentar muito. E a mesma coisa vai acontecer com o seu cérebro, tá? Vai danificar partes do seu cérebro onde que deveria funcionar com mais calma, analisar as coisas, e agora você não tem mais paciência para analisar e aprender nada. O problema, como eu disse no outro vídeo, agora é a tolerância. Aquele açúcar que você estava acostumado a comer, ou a comida, não vai fazer o mesmo efeito. Você vai precisar de mais, porque o seu corpo vai criar tolerância. As doses vão ser sempre maiores. Tá? As doses do açúcar no café, a quantidade de pão, a quantidade de arroz e feijão que você come. Tá? Você vai sempre estar aumentando, porque o corpo cria a tolerância. E agora você está no ciclo. Agora você acredita que você tem que comer para se sentir bem, porque realmente faz você se sentir bem. Quando você come açúcar, libera dopamina, você sente prazer, satisfação. Então, agora você está nesse ciclo repetitivo. Quando você entra estresse no seu corpo e o seu intestino está inflamado, você não absorve as vitaminas e principalmente metabolizar a vitamina D, que é muito importante na produção da serotonina, todos esses alimentos estão fazendo você perder o ferro, a vitamina B6, a vitamina B12, a vitamina C, que é antioxidante. Agora seu corpo todo entra em processo de colapso. Você começa a oxidar tudo, perder os minerais, você tem problema regenerativo. Suas células, agora pela falta de proteína e da função das vitaminas essenciais e minerais, ela começa a não podendo reparar bem. Então você começa a entrar num ciclo inflamatório. Tá? O seu corpo começa a inflamar, então normalmente você vai ter dor de cabeça, você vai ter enxaqueca, você vai ter dores musculares e dores nos ossos. Tá fora a quantidade de problemas da síndrome metabólica que pode trazer. Você então agora está acumulando sempre gordura, você é uma pessoa bem fraca mental, tá? Você depende da substância exterior para você se sentir bem, e esse ciclo vai voltar a se repetir, a tolerância vai aumentar, e a consequência de tudo isso é que você vai passar de resistência insulínica para pré-diabetes, de pré-diabetes para diabetes tipo 2, e se você continuar de diabetes tipo 2 para diabetes tipo 1, onde que o seu pâncreas se danificou a ponto de não poder mais produzir a insulina. Agora você vai precisar da insulina desde fora. E como é que a diabetes tipo 1 é possível? Para você ter a diabetes tipo 1, antes você teve a tipo 2, que a maioria das pessoas tem. Tá? O seu pâncreas continua produzindo insulina, só que todas as suas células estão bloqueadas e você está engordando. O seu fígado está bem gordo, sabe? Você não aguenta mais açúcar no seu corpo. Você tem muito excesso você tem muito açúcar em excesso no corpo, fazendo toda essa destruição neuronal nas partes importantes do cérebro e fazendo todas essas inflamações, infecções crescerem no seu corpo. Então, para quem tem diabetes tipo 2, como é que chegou aí? Com a resistência insulínica. Você percebe quando você vê que você está retendo muito líquido e criando gordura no seu corpo. Basicamente, a gordura que era para ser uma forma de segurança, sabe, um investimento do corpo para o futuro, agora está sendo prejudicial. A gordura está criando toxinas no seu corpo. É um ciclo, está tudo conectado. Então, se você prestar atenção nesse vídeo do Dr. Laí Ribeiro, você vai conseguir entender que você provavelmente tem resistência insulínica. Se é que você já não tem pré-diabetes ou diabetes tipo 2, que é o que eu iria apostar, tá? E esse grande problema é o quê? É que você não consegue nem prestar atenção nesse vídeo. Você não consegue absorver, tudo é muito difícil, você não tem paciência, como eu disse. A sua glândula adrenal está fadigada. Isso aconteceu comigo quando eu percebi isso, quando eu descobri pela dieta em 2019. Eu percebi que eu estava muito estressado com o trabalho, eu não tinha paciência para nada, eu tive um surto, sabe? E aí eu percebi e eu busquei informação e eu vi que o meu problema era adrenal. Tá? Então, a gente tem as duas glândulas adrenais, ela libera cortisol e adrenalina. E quando ela se cansa, e quando ela está fadigada, quando ela não aguenta mais, o copo encheu, não aguenta mais nenhuma gota, você se torna uma pessoa bem impaciente. Agora qualquer coisa te estressa, agora qualquer coisa estressa seu corpo.
E estressando o seu corpo, a função do pâncreas, a função da glândula adrenal e da tireoide estão em disfunção, não funcionam bem. Agora você tem um sério problema. E o seu recurso para se sentir bem é consumindo açúcar. Olha que complicado agora fica a sua vida. Você está escravo desse ciclo repetitivo. Como eu comentei, com a falta de absorção do metabolismo de algumas vitaminas, você vai, por exemplo, diminuir. Claro que provavelmente você tem maus hábitos. Por exemplo, você não se expõe ao sol e você não faz esporte, você é sedentário. Então, esses adolescentes hoje, por exemplo, têm problema de depressão. Todos esses jovens que têm problema de depressão porque fica dentro de casa, não se expõe ao sol e não faz atividade física. O que acontece com isso? Você não metaboliza a vitamina D, que é o magnésio, ou outros fatores que você precisa para a produção de serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar. Agora você tem um déficit de serotonina, por causa da disfunção da absorção das vitaminas, do metabolizar as vitaminas que você precisava. E você tem um grande nível, sabe? Na verdade, um nível baixo de felicidade e bem-estar. Você está sempre mais para baixo do que para cima. Você não tem disposição, não tem claridade na sua mente e você não produz serotonina suficiente para te fazer sentir bem. E isso está relacionado com seus hábitos. Sem exposição ao sol e sem atividade física. Tá? Então agora você tem um problema com a dieta, que você está perdendo todos os nutrientes. Você tem um problema dos seus más hábitos, porque você é sedentário e você não se expõe à luz solar. E você tem uma baixa produção de serotonina, levando você à depressão. Isso está acontecendo com muitos jovens, muita internet, muito em casa e pouca atividade exterior. E também por causa do vírus, né? Então tá tudo conectado, tá tudo conectado. E se você não perceber isso e falar, nossa, eu tenho que mudar, você não vai conseguir sair e a tolerância só vai fazer piorar. Você só vai precisar mais e mais. Então, se você não tem capacidade de ficar na sua casa e fazer jejum, por exemplo, ficar horas em um período de tempo sem comer, para descansar seu organismo, para regular seu organismo. Se você não consegue ficar longe do carboidrato, você depende do carboidrato todo o tempo para você se sentir bem. Então, você está no ciclo porque você nunca vai se sentir bem naturalmente. Agora você se sente bem por pouco período de tempo, artificialmente, através de medicamento, através de café, através de açúcares, sabe, de fora, que está machucando o seu organismo e fazendo o seu organismo funcionar em disfunção. Esse é o ciclo, tá bom? Então, de repente você fala, nossa, eu quero estar bem, eu quero estar desperto, eu quero ter disposição, eu quero sair, eu quero mudar minha vida. Vai ser bem difícil você mudar a sua vida se você não mudar a sua dieta. Se você não mudar seus bons hábitos, se você não mudar a forma que você pensa. E aí, se você for analisar isso profundamente, quem está resistindo a tudo isso é o seu ego, é a sua opinião, é a sua personalidade. É você se defendendo da mudança. Você não quer, porque a mudança é algo desconhecido. Você não conhece, então você fica assustado. E quem tem medo reage mal. Então você reage mal. E ainda você não tem paciência para nenhum tipo de informação que exija de você agora esforço. Você não quer esforço, você vai evitar os esforços. Você vai evitar desafios. Você gasta muito menos energia no seu cérebro economizando esforço do que gastando. Então o seu cérebro vai mandar você falar, não vai por aí porque você vai ter que se esforçar por mudanças. E isso é prejudicial porque agora você está nesse ciclo que vai deteriorando sua vida pouco a pouco. Não precisa de ir muito longe para saber que isso daí vai afetar diretamente seu estado mímico, sua saúde, suas emoções e vai afetar o seu bolso, vai afetar seus relacionamentos, a qualidade de relacionamentos que você tiver vai ser bem pobre. E existe uma frase bem famosa que diz que a felicidade vai totalmente relacionada com a qualidade dos nossos relacionamentos. Se você tiver relacionamentos que te nutrem e te façam crescer constantemente, diariamente, você tem uma qualidade de relacionamento, uma felicidade. Você tem uma felicidade positiva, né? Se você tem relacionamentos pobres, que não te levam a nenhum lugar, que te absorvem energia de você constantemente e não nutrem, não te dão nada em troca,
agora você vai estar sendo absorvido e você está nesse ciclo. E a qualidade da sua felicidade vai ser bem baixa. Vai ser difícil você encontrar felicidade, satisfação na sua vida. Você não consegue avançar, você não consegue estudar, você não quer se tornar uma nova pessoa. Você resiste a ser quem você é. Então, o que está relacionado? Tudo está relacionado. A dieta está relacionada com a sua personalidade, está relacionado com a sua memória e seu passado, está relacionado com o seu estado econômico, está relacionado com as suas relações, sabe? Está tudo relacionado. E você está nesse ciclo. E a única maneira de você quebrar esse ciclo é você parar de ser você mesmo. Você tem que abandonar o seu velho eu. Você vai ter que entrar nessa nova jornada, no desconhecido, colocar o pezinho no escuro, ter a coragem de descobrir esse novo horizonte, se curar, e tudo isso começa através da dieta. Tudo isso vai começar através de você fazer a grande mudança na sua vida, que é escolher outro tipo de alimento. Tá? Você está sendo feliz e está bem porque você está se alimentando dessa substância que no final está deteriorando o seu corpo, fisiologicamente, psicologicamente. Então, eu quero explicar com esse vídeo aqui, espero que vocês tenham entendido alguma coisa, tá bom? Porque eu também acredito que vai ter... Eu estou colocando os vídeos, e os vídeos mais de saúde é pouca resposta, quase ninguém comenta, e ninguém compartilha. Então, claro, existe um vazio aí, um buraco enorme, sabe? E eu acredito realmente que eu vou, sabe, atirar para 100 e vou pegar 2, sabe? Porque as pessoas estão bloqueadas, você tá preocupado com outras coisas, porque sua vida está em estresse, você está nesse ciclo. Na pirâmide da prioridade, a nossa prioridade primeiro é sobreviver. É comer, pagar as contas. Então isso vai culpar a sua vida, sabe? Agora a sua prioridade é comer, pagar as contas, assumir com as suas responsabilidades, e depois você vai cuidar de outras coisas. É bem natural hoje você ver pessoas que diz assim, eu não vou comprar essa manteiga porque é cara, mas gasta dinheiro com cerveja. Ou eu não vou comprar esse vegetal porque é caro, e depois gasta comprando coisas para se sentir bem. O dinheiro está aí, sabe? A gente que está bloqueado para ver que a gente pode usar o dinheiro de outra maneira. E quando fala da saúde, que você é um investimento para o futuro, nessa pirâmide de prioridade fica lá para trás. Então não é... Se você comprar carboidrato, você vai ter a recompensa no instante. Se você comprar verduras e legumes, você vai ter a recompensa também, mas você vai ter um benefício a longo prazo. Sabe? Então você analisa isso como prioridade e fala, eu vou deixar para depois, sabe? Porque a sua mente vai pensar assim. A sua mente precisa do alívio, sabe? Da anestesia. E essa anestesia a gente encontra. Eu não sei se você fuma, eu não sei se você bebe, mas a maioria das pessoas não fuma e não bebe e comem, tá? Então eu estou falando aqui mais do açúcar e do vício da glicose e como você quebrar esse vício, porque você vai só deteriorar a sua vida. Você acha que é uma pessoa pacífica porque você não está sendo submetido a estresse. Mas se você começar a trabalhar amanhã com pessoas e qualquer problema na empresa, ou amanhã você sai com o carro no trânsito, você vai perceber como você não tem paciência nenhuma. E isso tudo porque esse conjunto da glândula tireoide, do pâncreas e da glândula adrenal, ele está em mal função. Então, provavelmente você não vai ter paciência, você se estressa, e aí esse ciclo começa todo, tá? Independente que você queira ou não, quando você consome açúcar, você estressa seu corpo, como eu disse, porque você baixa a imunidade, tá? A glicose na corrente sanguínea faz o sangue ficar mais viscoso. O sangue não circula com facilidade. E se o sangue não circula, os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos, que é o sistema imune, também não circula. Eles têm uma dificuldade enorme para circular e chegar até as células e começar a reparar e matar as bactérias ou qualquer tipo de infecção. Tá? A gente precisa que o sangue flua bem. E como é que a gente faz o sangue fluir bem? A gente tem que praticar esporte, se hidratar muito bem, beber água a quantidade suficiente que a gente precisa, nem mais nem menos. Tá? E você tem uma atividade física, algum tipo de exercício, mover seu corpo. Com isso você consegue oxigenar todas as suas células. Por quê? Porque elas estão sensíveis, está circulando o sangue bem. Mas toda vez que você come açúcar, você deixa o sangue mais viscoso.
é mais difícil desses glóbulos vermelhos e os brancos, que é o sistema imunológico, nadar na corrente sanguínea. Aí você estressa o corpo. Por quê? Porque se você torna seu sistema imunológico fraco, seu corpo está sem defesa. E ele é inteligente. E como ele responde? Ele ativa a glândula adrenal. E aí ativa a glândula adrenal, você fica estressado, lá em cima no cérebro, manda uma mensagem e você fala, eu não estou bem e eu quero ficar bem. E aí o que o cérebro manda? Manda você comer. Manda você comer. Porque o cérebro entendeu que o sistema de recompensa ele vai liberar dopamina. E quando você come açúcar, ou toma café, cafeína, ou fuma um cigarro, você libera dopamina. Tá? Então você vai ser compulsivo agora. E a comida vai se tornar a sua droga. E se alguém ousar tirar isso de você, você vai reagir bem mal. Você vai reagir porque você está inconsciente. Você precisa daquilo. É uma droga, você está viciado. Tá? Então ninguém pode perturbar seu dia. O problema é o seguinte, eu posso falar aqui 2 horas, não vou te convencer. O grande problema é que as mudanças só vão ter lugar se vai partir de você. As mudanças deverão partir de você. Quando você sentir no seu coração que você quer mudar, aí você pode mudar. Se você sentir no seu coração que você não tem vontade ou que você não está disposto, essa palavra é muito importante. Você está disposto a pagar o preço para se curar? Você está disposto a fazer mudanças na sua vida para você ter saúde? Você está disposto a mudar a sua vida para amanhã economicamente você melhorar a sua vida? Sabe, intelectualmente, emocionalmente, suas relações? A grande palavra aqui é assim, você está disposto a pagar o preço para que essas mudanças ocorram? Essa é a grande palavra agora. Você já entendeu, só que você está bloqueado e você está fraco. E você não tem paciência e qualquer coisa vai te estressar. Tá? E se você não está tão estressado, é porque também você não está se submetendo a estresse. Tá? A partir do momento que os problemas chegarem e bater na sua porta, você vai ver como você vai reagir. É um ciclo. Tá bom, gente? Então, Laí Ribeiro, com todo carinho, passo o link para vocês aí e dá uma olhadinha e tenta estudar e tenta melhorar, tá bom? Vale a pena cuidar da saúde. Tchau. Está por trás de tudo isso é a resistência insulínica. Você sabe como é que surge a resistência insulínica? A insulina aumenta. Você deve estar perguntando, por que a insulina aumenta? Porque você está com excesso de ingestão de carboidratos e de açúcar. A resistência insulínica, ela advém do aumento da insulina. E o aumento da insulina advém do aumento de carboidratos. Bom, a glicose, primeiro ela vem da sua dieta. Se você ingere muito carboidrato, ele que é quebrado, finalmente vai virar glicose. Todo carboidrato, o sonho do carboidrato é um dia virar glicose. A glicose acumula e aí o que acontece? Ela fica no sangue, ela sobe no sangue, aí ela produz insulina, faz o pâncreas produzir insulina, a insulina produzida pega essa glicose e empurra ela para dentro da célula. Ela vai formar o chamado glicogênio, que é o modo de você armazenar a glicose no corpo. Você armazena a glicose na forma de glicogênio no fígado e nos músculos. Se houver uma saturação, se eu já armazenei glicogênio demais e não tem mais lugar para glicogênio, agora essa glicose começa a virar gordura. Quando eu tenho glicose demais e eu tenho glicose demais circulando no sangue, eu vou lesar o endotélio, vou lesar a retina, vou lesar o rim, vou lesar o coração, vou lesar a pele. Enquanto você não se propuser a mudar o seu estilo de vida, a passar a dormir melhor e a ingerir muito menos carboidrato, muito menos pão, muito menos macarrão, muito menos arroz, mais a atividade física, porque a atividade física é essencial nisso, porque ela ajuda a baixar a glicemia e ela aumenta a sensibilidade dos receptores da insulina e diminui a resistência insulínica. Então, se eu diminuir a ingestão de carboidratos, eu diminuo a necessidade de produzir insulina, verdade? Se eu diminuo a necessidade de produzir insulina, eu vou ter menos insulina. E tendo menos insulina, eu vou ter menos resistência insulínica. E tendo menos resistência insulínica, eu vou ter menos diabetes e eu vou ter menos obesidade. O que eu gostaria de deixar a mensagem final com você é que a coisa tem que ser feita profilaticamente. Não é ficar tomando remédio e continuar o meu estilo de vida e continuar se excedendo na ingestão de produtos que vão virar glicose.